Bom dia, gente. Um outro dia lindo e a gente presa em casa, né? Sem poder fazer nada fora. Como eu já disse pra vocês, né? É isso que me deixa mais triste. Não poder aproveitar esses dias lindos de sol, porque aqui faz frio 8 meses por ano. E quando finalmente chega a primavera e o verão, agora nós estamos na primavera, né? E eu espero que até o verão isso melhore essa situação de ficar em casa. A gente não pode aproveitar, né? O dia tá lindo hoje. E com a quarentena, que todo mundo tá em casa, tem poucos carros na rua, a poluição diminuiu demais. A gente, assim, lá no horizonte, a gente via uma linha, assim, mais escura, né? Que era a poluição. E agora não tem, tá tudo limpinho, ó. Você consegue ver as montanhas lá no fundo. Olha que maravilha. E é isso, gente. Mais um dia de quarentena. E eu espero que esse pesadelo passe logo. A gente nunca imaginou na nossa vida que a gente ia passar por um momento desse, né? Que parece guerra. Na verdade é uma guerra, né? Porque eles estão usando tudo que usariam se fosse uma guerra. Todo mundo ficar em casa, não poder sair. Que tristeza, né? Mas vamos que vamos. Com fé em Deus, a gente vai sair dessa. Olá, meus amigos e amigas do Bom Dia Beleza. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui de quarentena, né? Esperando essa situação melhorar. Graças a Deus a Itália está começando a ir para frente com relação a esse vírus. Ir para frente no sentido que nós estamos saindo do pico. Os números estão começando a descer, graças a Deus. Tanto o número de contagiados, quanto o número de curados que está aumentando, o número de mortos está descendo. E tanto é que os leitos nos hospitais estão começando a liberar, né? A gente, pelo menos aqui no Piemonte, a gente já saiu de uma situação que estava muito crítica. Eu sei que tem outros pontos da Itália que ainda estão em situação crítica, como é o caso lá da Lombardia, sobretudo na cidade de Bergamo e Milão. Lá a situação ainda está crítica, mas aqui no Piemonte a gente já começou a liberar muitos leitos, porque as pessoas estão se curando e o número de contagiados está diminuindo. Então isso é uma grande vitória, mas como eles dizem aqui, né, nós não podemos começar a afrouxar, né? A gente tem que continuar com essas restrições de não sair na rua, de ter todos os cuidados com limpeza, quando se chega da rua, asepsia das mãos, lavar bastante as mãos, né? Então isso continua sendo assim fundamental, porque foi isso que fez com que esses números descessem, né? Eles estão falando muito na televisão sobre isso e fizeram uma estatística que se nós não tivéssemos feito essa restrição, hoje nós estávamos no caos mais absoluto, com muitos mortos, muitos contagiados, pelo menos o triplo do que a gente tem hoje, né? Então realmente essas medidas restritivas deram certo, mais uma vez mostraram que é o caminho para a gente tentar conter esse vírus. Deu certo na China, agora tá dando certo aqui, deu certo também na Coreia. Quer dizer, é fundamental, é imprescindível que a gente fique em casa para esse número começar a baixar. Mas eu concordo também com o ministro aqui da Itália e com muitos outras pessoas que estão envolvidas, né, tanto no governo como no sistema de saúde italiano, que dizem que a gente vai ter que conviver com esse vírus por um bom tempo, pelo menos aí uns 2 anos, né? Porque não é, mesmo fazendo todas essas restrições, o vírus não vai acabar de um dia para o outro, não vai acabar em 2, 3 meses.
Tanto é verdade que lá na China, por exemplo, né, na cidade de Wuhan, onde tudo começou, eles voltaram à vida normal e eles perceberam que o número de contagiados começou a crescer. Então eles voltaram a fazer algumas medidas restritivas, fecharam de novo as fronteiras, e isso mostra que realmente nós vamos ter que conviver um tempo. O que a Itália está procurando nesse momento é sair da área epidêmica, da área grave, né, onde o vírus está se espalhando por todo o país. Então, essas restrições servem para o número começar a descer e sair dessa área de emergência, de gravidade. Agora, isso não quer dizer que a gente vai se livrar do vírus assim em alguns meses. Eles estão nos preparando para isso. Olha, mesmo quando tudo voltar ao normal, que as escolas voltarem, que os negócios voltarem a abrir e que a gente comece a voltar devagar, algumas restrições a gente vai ter que continuar fazendo, tipo usar máscara sempre que sai na rua, porque como esse vírus é muito novo, gente, as informações mudam muito, né? Eu converso muito com as minhas amigas lá no Brasil e a gente troca muita informação, o que o Brasil fala, o que a Itália aqui fala, e às vezes a gente nota que mudam as informações, né? No início, por exemplo, dizia que não era para usar máscara, todo mundo não precisava usar máscara, só mesmo as pessoas contagiadas e as pessoas que cuidam dessas pessoas contagiadas. Mas por quê? Só pela questão que não tinha máscara para todo mundo. Não tinha, aqui na Itália não se achava máscara, né? Então por isso que eles diziam isso, é o que está acontecendo agora aí no Brasil. O Brasil ainda está nessa fase, né, de dizer que não precisa todo mundo usar máscara, mas eu acredito que seja pelo mesmo motivo da Itália, porque não tem máscara para todo mundo. A partir do momento que os outros países começaram a ajudar a Itália, a China começou a mandar máscaras para cá, enfim, que começou a ter máscara para toda a população, eles começaram a dizer, agora que nós temos as máscaras, todo mundo deve usar, porque esse vírus, ele passa por um espirro, por gotas de saliva, né, por contato assim direto, e ele fica no ar, né, ele consegue sobreviver por um tempo no ar. Então, se eu uso máscara e se você usa máscara, o contágio é muito mais difícil de acontecer, porque eu estou protegida e você também, não é verdade? Então, assim, é mais difícil. Então, o governo já falou, nós vamos ter que usar máscara por um tempo, né? Pelo menos em lugares fechados, em lugares assim que tem aglomerado de pessoas. Então não vai passar assim da noite para o dia, a gente vai conviver com essa coisa por um tempo, até o momento que se crie, que se descubra aí uma vacina eficaz ou remédios eficazes, né? A gente vai ter que conviver. A gente só quer sair desse momento agora de crise, de gravidade, aonde tem muitas pessoas contaminadas. A gente quer diminuir esse número, porque nós já chegamos ao ponto de uma pessoa contaminar 3. Imagina isso, gente. Eu contamino 3, esses 3 vão contaminar cada um mais 3 e assim vai, né? Então esse foi o pico horroroso aqui, uma tragédia, todo mundo em pânico. Mas agora nós estamos nos aproximando no número 1, ou seja, eu contagio só 1. Né? Nós estamos quase chegando nesse ponto aí. Então, a Organização Mundial da Saúde já disse, né? Quando vocês chegarem no número 1 de contágio, 1 para 1, vocês saíram da área de risco, da área grave. Então aí já dá para começar, né, a pensar em voltar à normalidade, mas com cuidados, sempre usando máscara quando sair, fazer toda a asepsia da mão, quando entra em casa, né, desinfetar tudo que chega de fora para dentro de casa. Esses cuidados a gente vai ter que ter por um bom tempo. E eu tô de acordo, eu acho que é por aí mesmo, né? Esse vírus não vai sumir de um dia para o outro.
E as informações elas mudam muito porque é um vírus novo. Esse vírus surgiu em novembro, né? Então todas as informações que surgem, que vão mudando, que muita gente diz, eu tô louca, eu não sei mais em quem acreditar. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Em quem que eu devo acreditar? É porque é um vírus muito novo, né? Ele é uma mutação. Esse coronavírus já existia antes, mas ele é uma mutação. Por isso que a gente diz novo Covid-19, porque ele é uma mutação. Então tudo que se está descobrindo sobre ele é de novembro para cá, é uma coisa muito nova, né? Os cientistas, as pessoas que lidam com a epidemiologia, né? Os infectólogos, todos eles estão aprendendo nesses meses, né? De novembro para cá. Então é normal que esses dados mudem muito, né? Primeiro começaram a dizer que só as pessoas mais velhas é que tinham problemas mais graves e que vinham a falecer. Depois descobriram que não era bem assim. As pessoas mais jovens também pode acontecer, né? Se tem doenças pré-existentes, às vezes uma pessoa mais nova, aí, de 45, 50 anos, já desenvolveu uma diabetes e está no grupo de risco, né? E já foi provado, porque algumas pessoas nessa faixa etária já faleceram. Então, não é que as pessoas que não são idosas são imunes. No início se dizia isso, que só os idosos que estavam falecendo, né? Mas não é bem assim. No decorrer desse processo aí de estudar o DNA do vírus e como ele se propaga e tudo, descobriram que não é bem assim. Até as pessoas mais jovens podem ter complicações, podem ter doenças pré-existentes e podem vir a falecer. Também diziam que as crianças não pegavam, as crianças pegam. Aqui na Itália já teve casos de crianças de 12 anos, até um neném que nasceu, recém-nascido, ele nasceu positivo com o coronavírus, porque a mãe dele tinha o coronavírus também. Então, quer dizer, são informações que mudam, né? Se dizia também que os humanos não passavam para os animais. Esse vírus veio de um animal, né? Tudo indica que ele veio de um morcego que contagiou um humano. Mas diziam, não, o humano não pode contagiar. Teve um caso de um gato aqui que estava positivo ao Covid-19. Então isso também já coloca em jogo aquela afirmação que eles diziam que os humanos não passam para os animais. Enfim, eles estão descobrindo devagar as características desse vírus, como ele é transmitido, e isso está mudando. Mas não é porque cada um diz uma coisa, não é porque existe muita fake news aí nesse meio, hein? Muita fake news. Mas não quer dizer que você está meio perdido porque cada um diz uma coisa porque é fake news. É porque eles estão descobrindo devagar, né, as características do vírus. Mas é claro que no meio disso tudo aí tem muita fake news, muitas teorias, né, de como esse vírus surgiu, por que ele surgiu, se ele surgiu espontaneamente, se ele foi fabricado. Isso aí são teorias que se falam, mas a gente não tem como afirmar, né? Então, minha gente, a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Nós vamos sair dessa, eu acredito que nós vamos sair dessa, mas vai ser um processo lento, que as pessoas têm que ter muita paciência, né? E pensar no coletivo, não pensar no individual, no seu umbigo. Você tem que pensar no coletivo, né? Eu tive uma conversa com uma amiga minha, uma grande amiga minha lá do Brasil, Cristiane, e eu vi que a gente realmente, eu já pensava assim, né? Mas conversando com ela, me assegurei ainda mais. A gente não deve julgar ninguém, porque cada um é que sabe dos seus problemas, cada um é que sabe das suas dificuldades, né? Às vezes, para uns, coisas que podem ser uma brincadeira, pode ser um supérfluo, sei lá o que, para outras pode ser o ganha-pão, né? Então, a gente não pode julgar. E eu acho que cada país tem uma economia, cada país tem uma realidade. A gente não pode comparar a Itália com o Brasil, né? É fácil, nós que estamos aqui na Itália,
falarmos para um brasileiro, ah não, tem que ficar em casa, não pode sair, porque aqui deu certo, e então vocês têm que fazer isso aí também, porque se aqui deu certo, se na China deu certo, é para todo mundo ficar em casa. A gente não pode julgar, porque o Brasil tem outro tipo de economia, uma outra realidade. Né? Aqui é um país rico, desenvolvido, não é o mais rico da Europa, né? Tem outros países que são muito mais ricos e mais evoluídos ainda do que a Itália. Mas a Itália, né, em comparação com o Brasil, é um país rico, é um país desenvolvido, é de primeiro mundo. A União Europeia não é como lá, né, como é que se chama no Mercosul, né? Não é como o Mercosul, e enfim, é uma outra realidade, a gente não pode julgar, né? A gente tem que fazer as restrições, tem que proteger as pessoas mais velhas, as pessoas que estão na zona de risco, claro que temos. Mas e essas pessoas também que precisam trabalhar para sobreviver, gente? Como é que a gente vai julgar uma pessoa dessa, mandar uma pessoa dessa ficar em casa? A pessoa tem que trabalhar para sobreviver. Se ela não trabalhar, ela morre de fome. Não tem como comer, não tem como dar para os filhos, né? Então, gente, não é o momento de julgar, sabe? Não é momento de ficar brigando por política. A gente tem que se unir, todo mundo, né? Tanto os políticos como o povo, todo mundo se unir para sair desse buraco, para sair dessa condição que nós estamos agora. E pensar sempre no coletivo, né? Fazer o máximo que a gente pode, né, para sair desse momento de crise, desse momento de pânico mesmo. Tem muita gente que entra em pânico. Tem gente que está ficando deprimida também, mas por quê? Porque às vezes precisa trabalhar, precisa pagar as contas, tem uma realidade de vida cara, tem que pagar plano de saúde, quem pode, né? Escola para os filhos. Como é que a pessoa pode pagar isso se não trabalhar? Às vezes tem idosos em casa, acamados, que precisam de toda uma atenção. Vai pagar como, né? Então eu imagino a cabeça do povo, de algumas pessoas que estão passando por esse problema. É muito fácil uma pessoa que tem um patrimônio guardado, que trabalhando ou não trabalhando está ganhando seu salário do mesmo jeito, né? Sabe que não vai faltar nada em casa para si, para os seus familiares. Então é fácil que uma pessoa dessa aponte o dedo, né? Ah, deve ficar em casa, porque senão a gente não vai sair dessa situação. Mas coloque-se no lugar do outro. E aquele que não tem um emprego garantido, que não recebe se não trabalha, né? Como é que fica essa pessoa? Então, eu acho que mais do que julgar, a gente tem que ajudar, né? Ajudar como pode, de alguma maneira, a segurar essa pessoa que não está conseguindo, né? Segurar as despesas e tudo sem poder trabalhar. Ou então não julgue, ela tem que trabalhar, ela tem que sair para trabalhar. Então isso é uma coisa assim que a gente deve colocar na cabeça. Não é o momento de julgar, não é o momento de ficar brigando por política, por político, né? Pode ser o melhor político do mundo, mas ele tá lá, tá com o dele garantido, ele não abre mão de nada dele, né? Porque eu acho que se alguns, bastava assim, sei lá, uns 10 políticos abrirem mão daquele subsídio que eles ganham para se vestir, né? Vocês sabem que eles têm um valor fora do salário que eles recebem para poder comprar aqueles ternos bons, bonitos, né? Eu acho que se 10 políticos abrissem mão dessa mensalidade aí que ajuda ele a pagar os ternos, as roupas, já ia ajudar gente pra caramba aí no Brasil, gente necessitada, que não sabe o que vai ser do amanhã, que não pode trabalhar, porque não deixam que ele trabalhe e ele não tem de onde ele tirar o sustento para si, para sua família, né? Então essa é a hora de um ajudar os outros, porque a gente só vai sair dessa na coletividade, a gente não vai sair dessa individualmente, né? Então eu acho que essa é uma das grandes lições desse vírus. Eu acho que nada acontece por acaso,
Se Deus permitiu que acontecesse uma coisa dessas, foi para a gente aprender. A gente aprender a ser mais solidário, a gente aprender a ser mais humano, a gente pensar mais no próximo, né? E também para a gente aprender que tantas coisas que a gente dava valor são completamente fúteis nesse momento, né? Não valem de absolutamente nada. Então, eu acho que essa é a grande lição desse vírus e tantas outras coisas. A camada de ozônio diminuiu o buraco, né? Tá se refazendo, vamos dizer assim. A poluição diminuiu e tantas outras coisas. Então, assim, isso que está acontecendo tem um propósito. E para esse propósito acontecer, Deus tinha que parar o homem. E Deus é tão sábio, que os animais, né, eles não pegam esse vírus. Esse caso do gatinho aconteceu, mas foi o único caso por enquanto. Então a gente não pode tirar estatisticamente por um caso só. Então vamos continuar a pensar que não se passa, né? Um caso a gente não pode botar em estatística. Então assim, animais não pegam, só o homem, só a raça humana, que tinha que parar para esse planeta voltar a respirar, né? E também para unir as pessoas, né? Deus está usando desse momento para tentar nos unir, para tentar nos fazer mais humildes, mais irmãos. E eu espero que a gente tire uma grande lição disso tudo, porque isso realmente é uma grande lição. Eu nunca imaginei na minha vida viver um momento desses, que a gente não pode sair, que a gente não pode viver, né? Nós estamos trancafiados em casa. Então, que essa quarentena, né, que esse momento, entre aspas, de prisão, nos sirva para alguma coisa, nos sirva para refletir, para nos moldar e para nos tornarem pessoas melhores. Não é verdade? É isso que eu espero para mim e para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí, me ajuda na divulgação do canal. Assim o YouTube fica sabendo que vocês gostam do meu conteúdo. Passem lá no meu blog, visitem o meu blog, deixem lá um comentário. Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem lá um comentário para mim. E deem uma olhadinha em todos os anúncios da página, pode ser que algum te interesse, né? E se quiser ficar mais pertinho de mim, passa lá no Instagram. No Instagram os posts são diários, todo dia eu posto uma novidade diferente. Mesmo nesse momento aí de quarentena, tenho sempre uma novidade para vocês. E quem tiver uma conta no Pinterest, passa lá no meu Pinterest, sempre Bom Dia Beleza, e vê lá se tem alguma coisa que te interessa, que você goste, ok? E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!